Muito bem, amigos, vamos lá com mais uma edição do Fatos, Informações e Opiniões com o Ed Moreno aqui pelo YouTube, canal que é a voz da população de Ponta Porã, e você pode participar deixando aí, né, no vídeo o seu like, clicando no joinha, se inscrevendo no canal, que é muito importante. Pode também comentar, fique à vontade para comentar e nos ajude aí a distribuir o link, né, dos vídeos nos grupos de WhatsApp aí, né? E claro, né, muita gente acompanha o vídeo e às vezes não entra no YouTube e não faz a inscrição. A inscrição e o like é muito importante, né? E nós esperamos aí contar com o seu apoio, né? Aliás, só estamos aqui porque você, né, o pessoal de Ponta Porã tem nos apoiado bastante nessa caminhada aqui, né? Então vamos lá falar das informações de hoje. Ontem o radialista Aleixo Alves, que hoje trabalha na Rádio Cerro Corá de Pedro Juan Cavalheiro, mas é morador de Ponta Porã, também já foi candidato a vereador, fez um questionamento muito importante em relação ao frio, né, que vem acontecendo. E a população acabou, né, ficando de acordo com o Aleixo no que ele pediu, porque ele questionou, né, onde estão as 12 toneladas de agasalhos que foram doadas pela Receita Federal à Prefeitura de Ponta Porã. O que causou indignação, né, foi que o prefeito foi às redes sociais, gravou um vídeo pedindo a doação da população, né, nesses 2 dias de muito frio que nós vivemos aqui em Ponta Porã, né? A questão é, por que fazer uma campanha pedir doação se tem a doação da Receita Federal? Por que não realizar já a doação desses agasalhos, né, que foram agasalhos, cobertores, enfim, né, roupas que foram doadas pela Receita Federal, né? O frio tá aí, o frio, né, passou aí e castigou muita gente que com necessidade, né, de se aquecer um pouco nesse rigoroso inverno de Ponta Porã. Então, por que fazer uma campanha se tem a doação? A campanha ela se estende até o final do inverno, né? Ou pelo menos até a metade do inverno, onde o frio é mais rigoroso. Nós tivemos o início do inverno aí da semana passada, na sexta-feira, e nós tivemos uma queda brusca na temperatura de 2, 3 dias. Já estamos no 3º dia, segunda-feira, foi muito frio, né? Amanheceu muito frio, esfriou muito mais à noite. Na terça-feira, frio de geada, segunda-feira também, né? Deu na terça-feira não geou, né? Mas fez muito frio e acabou geando bastante no dia seguinte. E hoje, nós amanhecemos também com muito frio. Às 9 horas da manhã de hoje, só para você ter uma ideia, a sensação térmica era de 3 graus, então é muito frio. E aí a gente não entende por quê, né? E a população também quer entender por que não distribuiu essas doações para fazer um vídeo pedindo doações de agasalhos e softwares numa campanha. Agora, nós temos a informação que as doações dos agasalhos pela Prefeitura de Ponta Porã começarão na sexta-feira. Na sexta-feira. Acho que não devia esperar tanto, né? A partir do momento que se tem os agasalhos, se tem uma doação, chegou o frio, é igual uma situação de emergência de chuva. A Defesa Civil sai a campo, vai lá e socorre as famílias. É a mesma coisa no frio, né? Se nós tivermos um frio rigoroso, uma geada, uma temperatura muito baixa, já era para a Prefeitura ter tomado a iniciativa de ir nas comunidades mais pobres e cadastradas ou não pela assistência social para distribuir esses agasalhos, né? É esse o grande questionamento. Por que esperar, né, um frio aí que está rigoroso, caindo na cabeça de todo mundo aí, e esperar uma doação, fazer uma campanha de doação com frio acontecendo? Se tem os agasalhos, já era para ter sido distribuído. A informação agora é de que na sexta-feira começa, através da Prefeitura de Ponta Porã, se não me engano, ali no ginásio da Escola Municipal Ademarques, né? Ali no Adezinho começa a distribuição dos agasalhos, né? E essa distribuição não precisava se fazer nem campanha, era para convocar a população através da assistência social, agente de saúde, enfim, né? Há muitos meios da Prefeitura fazer esse cadastro e conhecer, né? Ter o mapeamento das pessoas que mais precisam, que mais necessitam e já entregar, né? Não precisava de tudo isso.
É aquela história, né? Ficam buscando fazer publicidade e não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Como é que vai pedir doação se tem a doação ali? Claro, continua pedindo a doação. A população sempre generosa, sempre doou, né? A população de Ponta Porã sempre fez as doações em época de inverno. Mas tem frio, tem os agasalhos, tem como distribuir, é só fazer. Caiu o frio, é só distribuir, né? Havia a previsão desse frio pesado aí, já era para ter feito isso antes. Vai começar a fazer na sexta-feira, depois da atitude da prefeitura e do prefeito Eduardo Campos ter repercutido muito mal em Ponta Porã. Eles vão começar a distribuição do agasalho na sexta-feira, né? Mas essa foi muito boa, né? Quero parabenizar o Aleixo aí, porque tem que fazer esse questionamento. Sim, tem que questionar a prefeitura, tem que questionar as autoridades que são consideradas competentes, né, para essas situações, e tem que ser questionado. Só que a população também tem que cobrar. Não é só o comunicador, não é só o jornalista, não é só o radialista, né? Nós estamos aqui para passar as informações, denúncias, e estamos aqui para jogar essas coisas no ar. Só que ao mesmo tempo que há, a partir do comunicador, a largada para mostrar o que está acontecendo, a população precisa cobrar. Pode ir às redes sociais e cobrar também, é preciso cobrar, né? Vai no Ministério Público, é preciso arregaçar as mangas e cobrar das autoridades. É sempre bom lembrar, e eu sempre lembro aqui, prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores são funcionários, são empregados da população. E a população precisa cobrar porque eles são pagos e muito bem, eles recebem muito bem para fazer serviço do jeito que estão fazendo mal feito, né? Porque isso que aconteceu aí em relação a esse vídeo de pedido do prefeito de doações é inexplicável diante da situação de que ele já tinha, né, as doações da Receita Federal. Já era para ter feito, já era para ter começado a fazer as doações nesse frio rigoroso que nós passamos nos últimos dias aí. Bom, a Santa Casa de Campo Grande tem um recadinho para você, vou deixar o recado aqui para você, né? E é bom a gente colaborar porque é sempre importante, né? A Santa Casa recebe muitas pessoas aqui de Ponta Porã, das cidades do interior. Confira aí o recado. A Santa Casa está realizando uma campanha Juntos pela Vida, para que possa angariar recursos para a manutenção desse hospital, que é filantrópico, mas a sua diretoria, os seus colaboradores, aqueles que estão à frente desse hospital, trabalham muito em prol da ajuda à comunidade, para que esta comunidade tenha saúde. E agora é a vez de nós colaborarmos com a Santa Casa, porque é o contributo que a gente dá a este hospital magnífico e grandioso que atende toda a população de Campo Grande e do estado de Mato Grosso do Sul. Para você fazer uma doação, aquela que o seu coração mandar, que você tem condições, nós temos aqui a chave Pix e o QR Code que está acima na tela, para que você possa, através do seu celular, fazer a leitura ou entrar por este e-mail, juntospelavida@santacasacg.org.br. E é isso, né? O e-mail juntospelavida@santacasa.org.br, né? Só acessar e você fazer a doação, né? Conforme mandar o seu coração. Porque a gente sabe que muita gente já foi atendido na Santa Casa. Quem aqui de Ponta Porã sabe que não tem um familiar, não tem um conhecido, né? Sabe que alguém foi atendido. Sempre tem conhecimento de que alguém foi atendido. E a Santa Casa é um hospital em que recebe muita gente e nós devemos, nos momentos de dificuldade também, ajudar a Santa Casa. Vamos lá então com as informações, falando aqui do Mato Grosso do Sul, os pretensos candidatos aí a Senado, a deputado federal, estão surgindo e pipocando. No estado são 12 pré-candidatos, mas 5 desses pré-candidatos serão vetados pelos próprios partidos, né? Porque não tem como todos saírem candidatos. Então, há os candidatos a candidatos e aí, nessa situação, é realizado um filtro, né, para que seja lançado quem tiver em melhor condições de avaliações para disputar o cargo. No caso no Senado, né, a eleição para o Senado Federal será mais concorrida que a disputa pelo governo do estado em Mato Grosso do Sul. Até o momento já são 12
pré-candidaturas anunciadas, mas os próprios partidos devem fazer cortes. Não tem como todo mundo ser candidato. O Partido Progressista, o PP, tem o maior número de interessados, o que vai eliminar no mínimo 2 candidatos. Disputam o posto o candidato de candidato do partido, né, do PP, o presidente da Assembleia, Gerson Claro, secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, e o deputado federal Luiz Ovando. Todavia, só um poderá ser escolhido pela senadora Tereza Cristina. Vamos ver aí quem que é. A gente pode chutar aí desses do PP, né? Marcelo Miglioli, o Luiz Ovando e o Gerson Claro. Eu acho que por estar, né, hoje já na Câmara dos Deputados como deputado federal, Luiz Ovando talvez seja um nome mais forte. Mas, né, em política tudo se muda, né? E o PL também tem mais de um candidato e também pode ter cortes. O partido tem como pré-candidato apenas Jane Nogueira do PL, né? Nós estamos falando do PL. Então, Jane Nogueira de Dourados, que é a esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira, né? Ela é a única pré-candidata do PL, né? Mas o PL deve receber a filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja. Embora tenha sido anunciada como pré-candidata por Bolsonaro, Giane pode ser tirada do páreo na articulação para a filiação de Reinaldo. O ex-governador é contra lançar 2 candidatos pelo mesmo partido na coligação. O PT tem como pré-candidato apenas Vander Loubet, mas ele tem como concorrente a senadora Simone Tebet, do MDB, que hoje está no mesmo grupo político nacionalmente. Ministra de Lula, Simone pode ser a escolhida para concorrer ao Senado no estado, o que fará o PT recuar da candidatura de Vander Loubet. Os 2 senadores do estado, Soraya Tronic, do Podemos, e Nelsinho Trade, do PSD, não têm concorrência nos seus partidos. No caso deles, a luta é para serem um dos escolhidos do grupo liderado por Eduardo Riedel, do PSDB, e Reinaldo Azambuja, né? Quem também entra nessa conta é o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, a Semadesc, Jaime Verruc, também cotado para a vaga. Ele precisaria buscar um partido político para concorrer, visto que o PSD já tem Nelsinho como pré-candidato. Aliás, ele é um forte nome que vem surgindo aí, o Jaime Verruc, né? Até de forma surpreendente. É bastante atuante nos governos, como secretário mas assim, né, não tinha aí não aspirava aí uma candidatura. E aí o nome dele aparece como pré-candidato ao Senado e o nome começa a ser bem aceito. Então ele pode procurar outro partido, de repente aí o Jaime Verruc para ser um dos candidatos ao Senado no Mato Grosso do Sul. O capitão Contar do PRTB também pretende concorrer ao Senado. Ele tentou filiação ao PP para a disputa, mas não recebeu garantia de candidatura ao Senado e acabou recuando. Agora procura uma nova sigla que lhe garanta a vaga. O ex-vereador de Campo Grande, professor André Luiz, também é pré-candidato e pretende disputar pelo Novo. Ele tentou concorrer a prefeito em Campo Grande na eleição do ano passado, mas acabou sendo barrado na convenção pela diretoria do PRD. Após o episódio, se mudou para o Partido Novo, onde tenta ser o candidato. A disputa para o Senado já chega a 13 pré-candidaturas, mas já chegou, né, a 13, caiu para 12. Caiu para 11, né, porque foram 2 que desistiram. A Rose Modesto, do União, e o Geraldo Rezende, do PSDB, que vão disputar uma vaga na Câmara, né? A Rose Modesto, que tenta voltar ao parlamento, e Geraldo Rezende, que é hoje deputado federal, né, e que tenta a reeleição. Então a situação é essa, né? Todo mundo tentando se viabilizar para se lançar, né, candidato ao Senado. Mas, como a gente disse agora há pouco, não tem como lançar todos os pretendentes aí ao cargo do Senado. Não dá, né? Não tem como. Por estratégia não dá. E vamos falar aqui da Coop Home Office, né? Coop Home Office, que é uma das nossas parceiras comerciais aqui, que vem com um projeto arrojado, moderno, inovador e um novo conceito de morar e empreender. A Coop Home Office é aquele prédio moderno e bonito que está em fase de conclusão, sendo construído ali na rua Deputado Aral Moreira. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito
Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança, o Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã com a Coop Incorporadora e Construtora, que tem esse projeto moderno e arrojado aqui para Ponta Porã. Para quem não conhece ainda, né, o prédio da Coop Home Office é aquele ali que está já em fase de conclusão, ali na Rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João. E o nosso plantão de vendas está exatamente ali na frente, né? No prédio do Supermercado Bom Gosto. É só você entrar pelo acesso do mercado na Rua Deputado Aral Moreira, né? E antes de você subir para sua compra, você já vai ver ali na frente a maquete do prédio da Coop Incorporadora e Construtora, a Coop Home Office, né? E a nossa equipe, o nosso plantão de vendas que está sempre pronto ali para lhe atender da melhor forma possível. A nossa equipe vai receber você por lá, vai te mostrar o projeto, vai te mostrar a planta do projeto, vai te colocar a par dos planos que você poderá ter para adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. A Coop Home Office que tem feito esse trabalho, né, de modernização e com esse prédio vai embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Seguindo com as informações, vamos falar da situação da brasileira, né, que acabou morrendo na Indonésia, né? E o governo se recusou a trazer o corpo da brasileira para o país. E recentemente, né, um avião da FAB foi buscar uma corrupta condenada em Lima, no Peru, uma esquerdista que é da mesma turma dessa que está aí, por isso que a FAB foi lá buscar, né? Por outro lado, Janja, a esbanja, deslumbrada primeira-dama do Brasil, vive voando em avião da FAB sem cargo, sem função e sem o mínimo de decência. Todavia, o corpo da brasileira morta na Indonésia, o governo se recusa a fazer o translado. O Ministério das Relações Exteriores informou que o papel das embaixadas e consulados é oferecer orientações à família, apoiar os contatos com autoridades locais e providenciar documentos como o atestado de óbito. E aí surgiu a informação de que o ex-jogador Alexandre Pato, né, vai ajudar, né? Aliás, vai custear o translado do corpo de Juliana Martins para o Brasil. O caso da brasileira Juliana Marins, né, que morreu após sofrer um acidente durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, continua a mobilizar a solidariedade de pessoas dentro e fora do Brasil. Um dos gestos mais marcantes veio do jogador Alexandre Pato, que se dispôs a arcar com os custos do translado do corpo da jovem de 26 anos ao Brasil. A informação foi divulgada pela página Alfinetei no Instagram. Segundo a publicação, Alexandre Pato, atualmente comentarista esportivo no SBT e casado com Rebeca Bravanel, entrou em contato direto com os familiares de Juliana para oferecer ajuda financeira integral. O ex-atacante deixou claro que a sua intenção é aliviar o sofrimento da família em um momento tão delicado. Abre aspas para Alexandre Pato: quero pagar esse valor para que todos tenham paz e para que ela possa descansar ao lado da família. Uma lição, né, no governo Lula, que se recusou a fazer o translado. Como eu disse, né, agora há pouco, o Ministério das Relações Exteriores informou à imprensa, ou se justificou, dizendo que o papel das embaixadas e consulados é oferecer orientações à família, apoiar os contatos com autoridades locais e providenciar documentos como o atestado de óbito. Mas o governo pode sim, né, fazer o translado, se prontificar a fazer o translado, coisa que não foi feito, infelizmente. Parceiro comercial, a Solo Forte, né, tem profissionais experientes e dedicados. A Solo Forte é uma empresa de planejamento, consultoria e agricultura de precisão, com foco em manejo para alta produtividade das lavouras e que tem
em sua composição excelentes profissionais, experientes profissionais, né, que têm ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A equipe Solo Forte trabalha estreitamente sempre com produtores rurais, pequenos e grandes produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para melhorar, para aumentar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos, né? E a equipe Solo Forte está sempre presente no campo e essa presença, né, garante aí um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. É implantado pelos profissionais da Solo Forte práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e que minimizam riscos e que protege assim os investimentos dos clientes da Solo Forte, né? É utilizado por esses grandes profissionais da Solo Forte tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras e garantir assim colheitas fartas, né, abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando firme, né, ao lado do produtor rural, do grande e pequeno produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira. E tem um nome para o Senado, já falando em eleição novamente, né, tem um nome para o Senado que vai dar o que falar, que não queria ser candidato de jeito nenhum, né, mas surgiu a informação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro trabalha intensamente para convencer o ex-ministro Paulo Guedes a aceitar a concorrer ao Senado Federal em 2026. Ele seria candidato pelo estado de Minas Gerais e imbatível, né? O foco é eleger o maior número possível de senadores de direita. Segundo Bela Megali, o ex-presidente tem trabalhado para convencer Guedes e aliados. Os aliados, né, teriam aí relatado que ele chegou a ter uma conversa há poucos dias com o ex-ministro e avaliou que Guedes se mostrou mais aberto à ideia. Antes ele não queria, de jeito nenhum. Agora, numa conversa que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele muda de opinião, né, ou pelo menos vê com outros olhos uma possível candidatura ao Senado para o ano que vem. Paulo Guedes é formado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e pessoas próximas ao ex-ministro afirmam que ele não tem se mostrado animado em voltar para a política, mas não duvidam que ele aceite a empreitada. Agora só falta o STF perseguir também o Paulo Guedes, né? Porque todos os bons candidatos aí ao Senado da direita, do PL, os que são considerados direita, estão sendo perseguidos. É o caso do velho da Havan, Luciano Hang, que não seria, né? Ele disse que não seria candidato, mas era um potencial candidato ao Senado e está inelegível, né? Está inelegível por 8 anos. Inventaram um crime eleitoral para ele lá no interior do Rio Grande do Sul e ele mais 2 aliados lá estão fora, né? No Rio Grande do Sul. Eduardo Bolsonaro tão logo lançou a sua possibilidade de ser candidato também ao Senado, também por Santa Catarina, já inventaram aí a BIM paralela, né? E o Eduardo Bolsonaro, disparado candidato ao Senado, né? Em primeiro lugar ao Senado no estado de São Paulo, também, né? Tem está sendo perseguido, tanto é que resolveu ficar lá nos Estados Unidos, né? E outros nomes, né, que vão sendo perseguidos aí, por exemplo, o Gilson Machado, né, lá de Pernambuco, que chegou até a ser preso, né, acusado, foi preso de manhã e solto à noite, num sábado, acusado de tentar tirar passaporte para Mauro Cid, né, uma situação totalmente bizarra, né, porque ele nem foi na Embaixada de Portugal, né, e foi comprovado que ele ligou para a embaixada, né, pedindo a renovação do passaporte de seu pai, que é um idoso, né, e inventaram lá, né, para tentar pegar o Gilson Machado, que foi ex-ministro, né, do turismo no governo Bolsonaro. Então, os aliados e os bons nomes, eles estão tentando tirar do páreo para que a situação não fique feia, né, para o desgoverno e para o STF, porque se a maioria dos candidatos, se a maioria dos senadores eleitos no ano que vem forem de direita,
os ministros do STF começarão a ter problemas. Bom, seguindo com as informações aqui, o endividamento rural no Rio Grande do Sul, agravado por eventos climáticos extremos nos últimos anos, foi tema do pronunciamento do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Em discurso no plenário, ele defendeu que o governo Lula atue com urgência para evitar o colapso do agronegócio gaúcho, com a adoção de medidas como a suspensão de pagamentos de curto prazo e a securitização das dívidas dos produtores. Abre aspas para Mourão: o que os produtores gaúchos têm passado é a cruel alternância de estiagens violentas e eventos de inundação, que foram pouco a pouco esgotando suas capacidades de autofinanciamento e de pagamento de dívidas. Segundo Mourão, a devastação provocada pelas enchentes de 2024 afetou uma das bases econômicas do Estado e exige um programa de reconstrução amplo e específico. Nosso Estado necessita de um verdadeiro plano Marshall. Nossos produtores perderam maquinários, rebanhos, lavouras, e a missão agora é reconstruir estruturas fundamentais para o agronegócio. Lavouras, silos, estruturas de irrigação e galpões, segundo disse Mourão, e que destacou, que a situação financeira do setor inviabiliza essa recuperação sem o apoio institucional. De acordo com ele, os produtores estão quebrados e dependem de medidas federais para retomar a capacidade produtiva, em um estado altamente produtivo. O único ente que pode efetivamente socorrê-los é o governo federal e não o faz. Em tom crítico, Mourão apelou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que priorize as demandas no estado do Rio Grande do Sul. Abre aspas novamente para Mourão, para o senador Mourão: peço que deixe de se preocupar com os acontecimentos de fora do Brasil e olhe com bons olhos o pleito gaúcho. Não se trata de calote, queremos apenas capacidade de seguir produzindo, o que é vital para o abastecimento interno e para as exportações. Por fim, ele ainda sugeriu que o Congresso promova uma articulação apartidária para garantir respostas concretas à crise enfrentada pelos produtores. Preservar o agronegócio gaúcho será também preservar empregos e saúde dessa gente valente que tira o sustento da terra, concluiu o senador. E o advogado André Marcília publicou hoje uma análise em que afirma que o Supremo Tribunal Federal caminha para legitimar um modelo de regulação das redes sociais que amplia o risco de censura e violações à liberdade de expressão. O jurista classificou os votos dos ministros em ordem do mais ou menos restritivo. Dessa forma, ele avalia os impactos sobre a segurança jurídica, responsabilidades das plataformas e o devido processo legal. Conforme Marcília, a derrubada prática do artigo 19 do Marco Civil da Internet representa uma guinada perigosa no regime democrático de proteção à liberdade do usuário. Entre os votos mais duros está o do ministro Alexandre de Moraes, sempre ele. Ele defende a responsabilização objetiva das plataformas por conteúdos impulsionados, moderados ou recomendados por algoritmos. Além disso, o magistrado exige a identificação de usuários e conteúdo com fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações e do Tribunal Superior Eleitoral. Para Marcília, o modelo é maximalista e intervencionista e transfere o poder do judiciário para empresas privadas, com risco concreto de censura automatizada. E Dias Toffoli propôs uma responsabilização ampla, inclusive por moderação e recomendação. Ele também sugeriu a criação de uma nova categoria jurídica, plataforma jornalística. O modelo impede o controle judicial centralizado e legitima a censura, mesmo sem contraditório, segundo o advogado. Luiz Fux, por sua vez, seguiu a linha semelhante ao presumir como ilícitos os conteúdos patrocinados. Ainda assim, exige um monitoramento ativo pela plataforma ou pelas plataformas para identificar discurso de ódio e apologia do suposto golpe, por exemplo. Marcília alerta para o risco de censura prévia em temas politicamente subjetivos. Já o ministro Flávio Dino defendeu a responsabilização por falha sistêmica. O magistrado propôs uma nova regulação com base no Código de Defesa do Consumidor. A sugestão, segundo o jurista, estimula as empresas a censurarem em massa para evitar litígios. Eles estão tentando de tudo. É sempre bom lembrar, já está 7-2, 7-2, E o Edson Fachin votou contra, acompanhando aí o André Mendonça.
Um voto que é estranho, né? Porque o Fachin, né, deve estar pensando nas supostas punições que podem vir dos Estados Unidos aí, né? E, tipo, tô fora dessa, hein? Tô fora dessa. Ontem eu falava dessa situação de censura das redes sociais, né? Antigamente no monopólio, quando o consórcio de imprensa, Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, enfim, a grande mídia, né? A grande e velha mídia, quando eles tinham consórcio, o monopólio, esse consórcio tinha um monopólio da informação, a informação chegava do jeito que eles queriam, né, para a população, e a população não tinha a real informação, a correta informação. E a partir das redes sociais, todas as informações repassadas por Globo e por esse consórcio foram contestadas por informações verdadeiras na rede social. Então a preocupação deles não é com a mentira, não é com a fake news, não é com a desinformação. A preocupação deles é com a verdade. E é por isso que eles querem censurar. Mas eles se enganam, né? Censurar as redes sociais não vai voltar a fazer a grande mídia, a Rede Globo, ter audiência novamente. Não vai voltar. Então, pode censurar o que quiser. Eles não terão mais esse monopólio da informação, mesmo com as redes sociais sendo censuradas. E ainda tem muita coisa para acontecer, né? Embora a ideia fixa, né, é de censurar, né? Eu ia falar a ideia ditatorial, e é ditatorial, né? É censurar. Censurar e acabou. Não tem essa conversa não. Acabou a liberdade de expressão. Bom, vamos falar aqui da Futura Soluções Agrícolas, né? A gente tem que falar de coisa boa, porque só falar de coisa ruim é complicado. E a Futura Soluções Agrícolas vem com as melhores soluções para o homem do campo, né? A Futura é distribuidora oficial da Eurofiltro Oficial, né? Que é uma empresa referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel, né? E é presente em mais de 12 países. Aqui no município é representado aí pela Futura Soluções Agrícolas, que trabalha com máquinas e implementos agrícolas, trabalha com vendas de imóveis urbanos e rurais e fica localizada ali na rua Lino do Amaral Cardinal, né? Ali nas proximidades da BR 463. É a Futura que vem trabalhando firme, né, ao lado do homem do campo, com soluções que vão ajudar o pequeno e o grande produtor rural aqui no município de Ponta Porã e em toda a região de fronteira. Grande abraço aí ao Alex e à equipe, né, a equipe da Futura Soluções Agrícolas, que está conosco desde o início dessa semana, né? Mais um parceiro comercial aqui para o Fatos, Informações e Opiniões. Quem também está conosco é a Conveniência Baturité, do nosso colega, o Carlinhos Dalzacker, né? Aliás, eu encontrei o Carlinhos hoje, estávamos conversando sobre o movimento que está muito bom lá na Conveniência Baturité, localizada ali na Rua Baltazar Saldanha, em frente a GESUL, na divisa já ali praticamente com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ali você pode tomar aquela cervejinha gelada, como tá frio você pode tomar um vinho, um uísque, outra bebida destilada. Você que não gosta de bebidas alcoólicas, tem sucos naturais e refrigerantes das mais variadas marcas lá na Conveniência Baturité. Com certeza você será muito bem atendido naquele que é um ambiente familiar. E você que não quer pegar filas em supermercado, está com pressa, pode ir lá na Conveniência Baturité, com certeza é uma conveniência bastante surtida e você vai encontrar lá o que você precisa. Vamos lá com as informações esportivas, porque mais um grupo do Mundial de Clubes se encerrou, né? Depois tem uma última informação, uma última informação que acabou de chegar, mas antes vamos com essa informação aqui esportiva, né? Nós tivemos o encerramento de mais um grupo hoje, né? Deixa eu ver aqui qual o grupo que se encerrou hoje. É o do Fluminense, né? O Fluminense acabou pela terceira rodada, pela terceira rodada entrando em campo hoje, mas não acabou em segundo, né? Mas pelo menos classificou. O jogo foi difícil, hein? O jogo não foi fácil, não. O Fluminense correu riscos ali de ser eliminado pelo Mamelodi Sundowns, né? Ficou no 0-0 o Fluminense com o Mamelodi Sundowns e se classificou assim na segunda colocação. O Borussia
ganhou de 1-0 do Ulsan Hyundai e se classificou em primeiro lugar, né? Nós tivemos ontem encerramento de mais 2 grupos, né? O Porto empatou em 4-4. Aliás, não. Ontem nós tivemos o Auckland City empatando com o Boca Juniors em 1-1. O Boca foi o único que não ganhou do Auckland, né? O Benfica ganhou do Bayern por 1-0. E isso fez com que o Bayern seja o adversário do Flamengo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Nós tivemos também ontem o Esperance perdendo para o Chelsea 3-0 e o Los Angeles FC empatou com o Flamengo em 1-1, né? Hoje nós teremos o Urawa Reds jogando contra o Monterrey e a Internacional de Milão enfrenta o River Plate. Quem perder pode ficar de fora, né? Dependendo do resultado aí do Urawa e o Monterrey. Se o Monterrey ganhar e houver um vencedor aí no confronto entre Internacional e River, um deles cai fora, né? E amanhã nós teremos o Juventus, a Juventus, né, a Vecchia Senhora, enfrentando o Manchester City, né? Nós teremos aí esse confronto. E o Wydad Casablanca vai jogar contra o Al Ain. E nós teremos também amanhã, né, o encerramento do grupo do Real Madrid. E tem o confronto entre o Red Bull Salzburg e o Real Madrid, os dois que estão tentando classificação aí. E o Al Hilal vai jogar contra o Pachuca, que até agora não venceu na competição. E agora nós já temos alguns confrontos definidos nas oitavas de final. Palmeiras e Botafogo jogam ao meio-dia do sábado. Também no sábado, às 15 horas, tem Benfica e Chelsea. No domingo, ao meio-dia, tem PSG e Inter Miami. E Flamengo e Bayern de Munique jogam às 15 horas também do domingo. E o Fluminense e o Borussia Dortmund vão esperar os seus adversários serem confirmados, né, com o encerramento dos outros grupos restantes. A última informação que nós recebemos aqui que em derrota histórica para o governo Lula, a Câmara derrubou o decreto do IOF. Parlamentares aprovaram o PDL que susta a norma a 383 votos a favor, 98 contra e uma abstenção. Foi uma acachapante derrota para o governo que não consegue ganhar mais nada, né? Em mais uma derrota histórica para o governo Lula, a Câmara dos Deputados derrubou o decreto que estabelecia aumento da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. A votação ocorreu no plenário em sessão semipresencial hoje. Ao todo foram 383 votos favoráveis, 98 contrários e uma abstenção. Dessa forma, o projeto de decreto legislativo, PDL, que susta o decreto do IOF, segue para análise do Senado Federal. A expectativa é que a votação na Casa Alta ocorra antes do recesso parlamentar que inicia em 18 de julho. São essas as informações. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã com mais informações.